uma outra dúvida que surgiu nos meus vídeos lá do YouTube foi quando eu publiquei o vídeo folheando deste livro aqui, e a pessoa comentou que achou muito interessante eu ter falado no vídeo que além do estudo do Petit Lenormand, eu também fazia o estudo do tarô, e ela perguntou, será que devo começar o meu estudo no tarô, sendo que ainda sou um bebê nos estudos de Petit Lenormand? Oi gente, eu sou a Francine Boetes e este aqui é o Conselho de Bruxa, sejam todos bem-vindos. Desde já eu agradeço por quem seguir ou se inscrever, curtir, compartilhar, salvar e não esquece de comentar no final se ficou ainda alguma dúvida ou se vocês gostaram do vídeo, né? Então, bora pro que realmente interessa. A primeira grande diferença que tem entre um tarô e um Petit Lenormand é na quantidade de cartas. O Petit Lenormand, ele tem 36 cartas e cada lâmina tem a imagem, o naipe e o número. Já o tarô, ele tem 78 cartas, divididos em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. E a pergunta foi, será que devo começar os estudos no tarô, sendo que ainda estou engatinhando no Petit Lenormand? E o que eu posso te dizer? Eu acredito que dentro desse livro da Odete Lopes Maza, a resposta já está nele. Se tu ler ali a parte do índice, você já vai entender. Por quê? A Odete Lopes Maza, eu acredito que ela conseguiu sugar o máximo que ela conseguiu de um Petit Lenormand. Por quê? Porque aqui, já na parte da introdução, ela vem falando, né, um pouquinho sobre a arte de ler as cartas, né, na visão dela. Depois ela vem falando sobre a escolha do baralho e como consagrar o seu baralho. Depois, lá no primeiro capítulo, ela já traz uma breve história do Petit Lenormand, a anatomia das 36 cartas e os naipes, né, da cartomancia alemã. Depois ela vem falando sobre as escolas brasileira ou europeia, as cartas ciganas vinculadas aos orixás, que é bem legal, as cartas invertidas e as cartas do tarô, que são similares ao baralho Petit Lenormand. O significado das 36 cartas, as polaridades. Depois ela traz o código Lopes Maza e traz as técnicas de combinação de cartas, passos a serem considerados, combinações com 2 ou mais cartas, carta oculta que eu utilizo muito e super indico. Depois tem os métodos de leitura que são o lançamento dela nesse livro, né, que fala sobre a energia do dia, 3 cartas ampliadas, se deve confiar, para identificar magia, método da vovó, e ela termina o livro ensinando como interpretar o Grand Tableau, que é quando a gente joga as 36 cartas. Então, como eu disse, né, acredito que a Odete já acaba respondendo essa questão, que é todo o teu conhecimento do tarô, com certeza tu vai conseguir agregar aqui dentro do Petit Lenormand. Então tu vai meio que vinculando uma coisa na outra. Por quê? O tarô, todo mundo sabe que é uma ferramenta de autoconhecimento, né? E o baralho cigano, todo mundo chama, e eu também chamo de forma carinhosamente, né, como o baralho fofoqueiro, que a gente joga ali e vou fazer tal coisa, vou conseguir tal coisa, ele já te diz sim ou não, porquê e tal, e é direto e reto. Porém, quando a gente começa a estudar o tarô, a gente consegue abrir a nossa mente e perceber que a gente consegue utilizar também o Petit Lenormand como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, eu te diria que sim, seria muito interessante tu começar os teus estudos no tarô, caso tu não tenha problema com isso, né? Caso tu não venha te atrapalhar, se tu conseguir agregar uma coisa na outra, eu acredito que vai engrandecer muito o teu conhecimento com o Petit Lenormand. E quais as dicas eu posso te dar para início de estudo no tarô? Em particular, eu já tenho vários livros aqui, né? E dentro desses livros, porque óbvio, eu fui pesquisando na internet no início, porque eu não sabia por onde começar, e várias pessoas indicaram outros livros, tá? Eu não vou indicá-los pra ti, por quê? Porque eu percebi que esses livros são bons, não são ruins, porém eles são muito, eles trazem muito o que geralmente os baralhos do Petit Lenormand traz, que é o quê? Significado de cada carta, né? E o tarô, ele não é só significado de cada carta, ele vai muito além, né? Então, assim, quando eu percebi que ele tinha toda essa grandeza, eu percebi que a melhor escolha que eu fiz foi, primeiramente, eu não li primeiramente esse livro, né? Mas se eu pudesse, assim, ó, tô começando hoje, começa por esse livro aqui, tá? Que é O Tarô e a Jornada do Herói, de Ayo Bansraf, tá? Então, ele é o meu escritor favorito, né, dentro dos estudos do tarô, que ele escreve de uma forma
fácil, né, da gente interpretar, não traz aquelas coisas muito de... Claro, tem, né, algumas partes que são difíceis de entender, porque o tarô é uma ferramenta complexa, né, mas ele traz uma leitura muito suave. E a gente começa o nosso estudo do tarô sempre através dos 22 arcanos maiores. O estudo dos 22 arcanos maiores já faz com que você consiga fazer seus atendimentos sem necessitar das outras 56 cartas, tá? Óbvio que elas não são dispensadas dentro do seu estudo, mas se você já tem pressa de aprender e começar a atender somente com os 22 arcanos maiores, você já consegue suprir essa necessidade. Esse livro de Ayo Bansraf, O Tarô e a Jornada do Herói, vem contando a jornada do louco através dos outros 21 arcanos maiores. Ou seja, é uma história, então ele é muito fácil de ler, né? É uma leitura fluida, né? Então a gente consegue até se identificar dentro dessa história várias vezes. É muito legal, vale muito a pena, é enriquecedor e com certeza você vai querer ler mais de uma vez, né? Então começa por esse daqui que você já vai conseguir assimilar muita coisa. Depois que você realmente percebeu que o tarô é algo que você quer, né, para sua vida, para os seus estudos, para tudo mais, e você quer ampliar os seus conhecimentos, eu indico um segundo livro de Ayo Bansraf, que é esse aqui. Guia Completo do Tarô. Por quê? Ele é muito amplo, ele é um livro mais consultivo, né? Então ele vem trazendo aqui, né? Em cada carta ele traz então o significado da carta como um todo, na vida profissional, no plano da consciência, no âmbito das relações pessoais. Então é um livro para consulta mesmo, caso a gente esqueça. E aqui ele traz então todos os arcanos, né? Os arcanos maiores e os arcanos maiores, sendo como uma forma consultiva. Se tu quer conhecer esse livro e o outro, eu já publiquei, é só procurar na minha playlist lá, a mostra dos meus livros, que tu vai encontrá-los para que tu tenha ideia de como eles são por dentro. Óbvio que eu tenho mais livros do Ayo Bansraf, que é esses dois aqui, que é o Manual do Tarô e as Chaves do Tarô, que são muito completos também, que eu super indico a leitura, e caso tu queira conhecê-los, dá uma olhadinha lá na minha playlist que eu acabei de citar, tá bom? Mas assim, pontapé inicial para os teus estudos e para te começar de repente, a atender ou até se auto-atender para entender e tudo mais, primeiro esse aqui e depois esse daqui. Depois, conforme for indo, de repente até tu descubra algum autor que tu goste mais e tu acabe adquirindo, né? Mas de pontapé inicial eu te indico esses dois. E a minha resposta com certeza é sim. Acho que vale muito a pena todo o conhecimento, por mais que de repente, tu começou a estudar o tarô e tu viu que não é pra ti, com certeza aquilo que tu já estudou, tu não vai esquecer e tu vai colocar dentro do Petit Lenormand. Então conhecimento nunca é demais, vale muito a pena assim tu agregar cada vez mais, né? Então é isso que eu tenho pra te dizer. Tô há 2 anos estudando tarô e eu não posso nem dizer que estou engatinhando, né? Porque é muita coisa pra gente saber, é muito conhecimento, né? E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa ler e estudar mais, tá bom? Acho que é isso, espero ter suprido as tuas necessidades aí, que tu tava, a tua dúvida, né, que tu teve. E é isso, não esquece então de fazer tudo aquilo que eu pedi no início do vídeo. Um grande beijo da bruxa e até a próxima. E antes de terminar esse vídeo, eu lembrei desse outro livro aqui que é muito bom também, que é o livro completo do tarô de Anthony Louis, né, onde ele traz um guia prático de referências cruzadas com a cabala, numerologia, psicologia junguiana, história, origens e os vários tipos de tarô e muito mais, tá? Um exemplo que eu posso trazer aqui, na carta do Hierofante, por exemplo, que é a número 5, ele faz uma referência com a astrologia, vem falando, então, que é correspondente ao signo de touro, ao elemento ar, né? Então ele traz a letra hebraica, os mitos e os arquétipos correspondentes, ele traz a visão dentro do baralho de Rider-Waite, de Gondeidal, traz as palavras-chave, né? Traz ele na posição normal e na posição invertida, né? Então, assim, e isso ele traz em todas as cartas, ele vem falando sobre astrologia, simbolismo numérico, tempo, tudo. Então ele é muito completo. Também é um livro que vale muito a pena adquirir. São os 3 livros assim que eu acho que de pontapé inicial poderia começar, mas óbvio, primeiro por esse aqui e depois tu vai ampliando os teus estudos, tá bom? Um beijo!